Oi, senhor, irmãos. Irmãos, decidi gravar outro vídeo aqui, né, em relação a algumas questões que eu falei no vídeo passado, que eu gravei, que eu quero falar, analisando aqui sobre a soberania de Deus, né, a conclusão que essa doutrina de demônios calvinista chegou sobre a soberania de Deus, né, que a soberania de Deus, né, quer dizer o quê? Que Deus tem autoridade suprema, ele é o todo-poderoso, né, então tem uma questão que eles dizem que ninguém pode responder. É por isso que eles chegaram na conclusão que Deus, para Deus ser soberano, ele faz o que ele quiser. E nessa questão eles dizem que ninguém tem resposta, é mera especulação. Quem der alguma resposta é mera especulação. Então, já que ninguém responde, nós chegamos nessa conclusão. E querendo ou não chegando nessa conclusão, Deus, ele se torna o autor do pecado, né? Ou responsável pelo pecado. Pelo menos isso. Se torna responsável pelo pecado. Então eles querem dizer o quê? Eles querem dizer assim, se Deus criou, vamos supor, né, que realmente Satanás ele era um anjo de luz, vamos supor, como está em Ezequiel 28 e Isaías 14, né, que Ezequiel 28 é uma lamentação sobre o rei Tiro, e Isaías 14 é uma profecia, né, contra o rei da Babilônia. Então vamos supor que aquelas passagens se referem mesmo ao anjo de luz que Deus criou, porque mesmo que nós interpretemos diferente, que não considera essas passagens, vai se tornar a mesma coisa. Ou seja, porque Deus criou um anjo de luz, sabendo que esse anjo de luz ia pecar, porque eles falam que está dentro de todo o seu plano, todo o seu projeto foi arquitetado por Deus e foi decretado. Todo o projeto de Deus foi feito antes da fundação do mundo, então tinha que acontecer do jeito que Deus quer. Né, porque eles usam aquelas passagens que diz assim, que eu faço o que eu quero, né, eu faço o que me apraz. Eu quero falar sobre isso a seguir, mais para frente. Então, se Deus criou Satanás sabendo que ele ia pecar contra Deus, como Deus ser isento de culpa? Como que Deus não é culpado? Se ele sabia, ele estava dentro do seu plano. Satanás, ele criou, sabia que ele ia pecar. Deus fez Adão, colocou no jardim, fez a árvore, colocou Eva lá, sabia, Deus não só sabia, mas ele foi o agente, que ele diz, se estava no plano de Deus, Deus foi o agente. De alguma forma, estava no plano de Deus que Satanás fosse lá enganar Adão, o pecado entrar no mundo, vir morte, o pecado e a morte eterna. Tudo no plano de Deus. Como isentar Deus de culpa? Como Deus não ser responsável por isso? Então, já que nós não temos resposta, quem der a resposta é mera especulação, então, qual é o resumo? O que nós chega? Chega na conclusão que Deus faz tudo o que ele quer, ele chega a ser... Eles não confessam, né, que Deus é o criador do pecado, mas eu vou dizer criador, né? Deus é o criador do mal, ou usa o mal, e mesmo assim ele não é responsável, ele não é culpado. Então nós não temos essa resposta. Nós só devemos aceitar o que a Bíblia fala. Devemos aceitar. Não, se a Bíblia fala assim, nós devemos aceitar. Por que eles não têm a resposta? E nem o arminianismo, não tem a resposta, que um fica lutando contra o outro, né? Por que não tem a resposta? Porque os dois seguem praticamente a mesma linha. Então, nem ninguém vai ter resposta na cabeça deles, ninguém vai ter resposta, ninguém. Ou seja, já que ninguém tem resposta, então Deus é esse Deus que faz o que ele quer, a hora que ele quiser e a hora que ele tiver vontade. Se ele quiser usar o mal, ele usa, porque tem textos que eles usam. Eu não quero citar texto aqui, porque eu vou ter que explicar e vai ficar muito longo. Talvez em outros vídeos eu cite alguns textos que eles usam. Ou seja, Deus faz o que ele quer. Mas eu não vejo dificuldade de entender essas questões, não vejo. Porque o mesmo Deus soberano que pode decretar todas as coisas e não só prever o futuro, mas ser um agente e ter todo um plano, que aquele plano vai resultar segundo a sua vontade. Porque ele diz que Deus, aquela passagem, eu faço o que me apraz, eu faço a minha vontade e ninguém pede a minha vontade. Ou seja, esse mesmo Deus soberano, ele pode sim decidir que as suas criaturas tenham livre-arbítrio. Ele não vai deixar de ser soberano se ele fizer isso. Não vai, porque um Deus soberano, ele pode também decidir que as suas criaturas tenham livre-arbítrio. E ele não vai deixar de ser soberano. Só porque na cabeça deles, isso não existe. Deus, nada... Ou seja, o plano de salvação não aconteceu por acaso.
por acaso, assim, no acaso, quero dizer. Deixou ao acaso. O ser humano cada um foi fazendo o que queria, e Deus só previu, e Deus não olhou, não decretou, e cada um faz o que quer. Não é assim. O livre-arbítrio não é livre-arbítrio no sentido assim que Deus olhou a história no seu plano e deixou à mercê da vontade humana. Não, o ser humano, se ele quiser, ele atrapalha os planos de Deus, porque Deus deixou o livre-arbítrio e faz o que quiser. Não. O livre-arbítrio, quando fala que o ser humano tem livre-arbítrio, não é livre-arbítrio total, que ele faz o que ele quer. É livre escolha. E dentro dessa livre escolha, Deus pode interferir nessa livre escolha do homem. Deus pode interferir. Se Deus quiser impedir que o homem não venha atrapalhar os seus planos, Deus impede. Ou seja, se não fosse Deus, o diabo já tinha atrapalhado os planos de Deus em relação à igreja. Se não fosse Deus impedir a vontade do diabo, Deus já tinha fechado a porta da salvação na terra. Então, o livre-arbítrio é dentro do limite de Deus, da vontade de Deus. Isso é lógico, é claro. Então, se for analisar, ou seja, a Bíblia fala assim que segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, o versículo 4, vai dizer assim, ó, que os anjos que pecaram, Deus os lançou no inferno e estão em cadeias até o juízo. Isso quer dizer o quê? Que eles estão em cadeia até o juízo. Que os anjos que pecaram, não foi Deus o agente, mas eles tinham livre-arbítrio. E por eles terem livre-arbítrio, Deus permitiu que eles pecassem. Então Deus é culpado de todo jeito, porque ele é soberano e ele deixou. Esse Deus soberano, ele não pode decidir que as suas criaturas tenham livre-arbítrio e façam o que eles querem, não? Então, se for analisar, se for ver, esse Deus soberano, ele pode sim. Ele pode decidir dessa maneira, que as suas criaturas tenham livre-arbítrio e elas escolham também o que elas querem fazer. Aí eles vão dizer, Deus, e Adão? Deus fez o jardim, colocou Adão, Eva lá, colocou a árvore lá. Deus sabia que a serpente ia lá. Satanás, né, que nós sabemos, a antiga serpente, o livro de Apocalipse, ia lá e ia enganar Adão. O pecado ia entrar no mundo, ia vir morte, corrupção, ia ter a morte eterna. Por que Deus permitiu isso então? Como isentar Deus de culpa? Simples entender. Esse Deus soberano, a Bíblia diz que esse Deus soberano, ele decide que as suas criaturas tenham livre-arbítrio. O ser humano teve livre-arbítrio, os anjos têm livre-arbítrio. Só que o ser humano ter livre-arbítrio, eu já expliquei no outro vídeo, né? Tem uma explicação para isso. Não é livre-arbítrio, né? Os salvos têm o seu livre-arbítrio de fazer o que quer e os réprobos também o livre-arbítrio. Eu expliquei sobre isso, né? Essa questão segundo a visão calvinista. Então, ou seja, Deus sabia que Adão ia pecar. Por que Deus não é culpado então? Porque Deus, ele poderia ter impedido. Deus poderia ter impedido que isso acontecesse, mas Deus permitiu. Como isentar Deus de culpa? Simples. Porque Adão, eles crêem também, né, que Adão tinha livre-arbítrio. Pois é, justamente por causa disso, o seu livre-arbítrio, Deus não é culpado. E por que Deus não tem culpa? Porque eles dizem também que Deus não fala que Deus tem culpa, né? A questão deles é essa, como que Deus não ser culpado, né? Então eles têm que chegar na conclusão que Deus faz o que ele quer, né? E nesse sentido, de se ele quiser usar até o pecado, o diabo ele usa. Então, por quê? Porque Deus deu uma ordem. E Deus deu uma ordem e disse. Na ordem dele ele disse, Adão, o dia que você comer, você vai morrer. Deus sabia que a serpente ia tentar enganar. E só que eles falam que Deus não previu. Deus foi o agente. Deus estava dentro do plano de Deus isso acontecer. Eles falam, estava dentro do plano. Então Deus não foi só previu, foi o agente. E Deus deu uma ordem, falou, o dia que você comer, certamente você morrerá. Então, mesmo Deus fazendo uma prova com Adão, Deus provando ele, Deus disse para ele, a responsabilidade não estava sobre Adão, porque ele deu uma ordem. Não era uma ordem escrita, né? Mas Deus deu uma ordem ali. Não tinha leis ainda escritas, vamos dizer assim. Mas Deus deu uma ordem, falou o dia que você comer. E a Bíblia fala que a mulher foi enganada.
Mas Deus tinha falado. E Eva era ciente disso, porque Eva falou. Não, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto nós não podemos comer. Então, Deus é isento. Sim, a explicação clara e lógica, porque o ser humano tem livre-arbítrio. Esse Deus soberano decide que as suas criaturas têm livre-arbítrio. Só que dentro do seu plano, ninguém vai atrapalhar o plano de Deus. Ou seja, Deus dentro do seu plano, ele sabia que tinha pessoas que iam aceitá-lo, ia ser salvo. Deus sabia que ia ter pessoas que iam rejeitar. O fato de Deus não salvar todo mundo, isso não quer dizer que o seu plano foi frustrado, perdão. Não quer dizer, isso não quer dizer, Deus sabia que as suas criaturas, muitas criaturas iam aceitá-lo. Mas se Jesus, se todas as pessoas não vai ser salvo, então Jesus não, já que Jesus morreu na cruz, então o seu sangue não é tão forte assim de purificação, né? A morte para salvar todo mundo. Não, Deus sabia que muitas criaturas dele, aqui mesmo depois da queda, porque Deus não tem culpa, porque mesmo Deus dando a prova, ele deu a ordem para Adão, e Adão ele comeu ali. Então, na cabeça deles, porque eles seguem uma linha, um raciocínio, uma linha teológica, na cabeça deles isso não existe. Para eles isso é uma mera especulação que eu estou falando aqui. Mas eu estou usando o que a própria Bíblia fala sobre essas questões. Se a Bíblia fala que Eva foi enganada, o homem não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Eles pecaram, eles foram desobedientes a Deus. Deus deu uma ordem. Não, Deus, como isentar Deus de culpa? Deus podia ter evitado. Deus poderia ter feito outro plano que não ia resultar no pecado, em condenação eterna e morte eterna. Então isso quer dizer que Deus, nesse plano, como eles falam, né? Não, então, já que Deus não é culpado, que nós não podemos falar que Deus é culpado, então a conclusão que nós chegamos é o quê? Que Deus é soberano, ele salva quem quer, mata quem quiser, faz o que ele quer. E nós temos que aceitar esse Deus calvinista. Temos que aceitar esse Deus que faz o que quiser, a hora que quiser. Se ele quiser, ele mata. Se ele olhar para uma pessoa e quiser salvar, não, aquele ali eu quero salvar, no seu plano eterno, daquele ali eu quis salvar, esse aqui eu não quero, aquele ali eu vou salvar esse aqui. Então quando nós analisar a Bíblia, essas afirmações ferem a própria palavra de Deus e o caráter de Deus. Porque faz de Deus, querendo ou não, faz de Deus o autor do pecado. Porque eles não aceitam que Deus, mesmo sendo soberano, Deus decide que as suas criaturas tenham livre escolha. Mas é o que eu disse. A livre escolha humana não atrapalha os planos de Deus. Não atrapalha. O plano de salvação, o fato de pessoas rejeitar, isso não quer dizer que o plano de Deus foi frustrado. Não quer dizer o fato de pessoas rejeitar. Muitos vão aceitar o evangelho. Muitos vão crer. Mas não quer dizer que Deus está coagindo a uns a crer e Deus não coage a outros a crer também. Ou seja, Deus coage, Deus dá a fé incondicional, a fé salvífica a alguns, e outros Deus reprova. Não, esses aqui não vai aceitar a cruz de Cristo porque Jesus não morreu por todos. Não vai aceitar porque Deus não quis salvar. E esse amor eles falam que não é, eles diferencia, né? O amor de Deus, o amor para os salvos é um, o amor para os ímpios e reprovados é outro, né? O amor de Deus dá saúde, o sol para todo mundo, chuva, comida, esse é amor. E o amor para o salvo é um amor incondicional, é outro tipo de amor. Mas a Bíblia fala claramente, né? Claramente que Deus amou todas as pessoas do mesmo jeito, porque todos eram pecadores, ninguém era um melhor do que o outro. Então, por enquanto é isso, irmãos, por enquanto é isso. Para não ficar tão longo aqui, né? Eu não quero fazer aqui os vídeos aqui tão longo, né? Talvez fique meio cansativo de estar vendo, né? Mas enfim, por enquanto é isso. Depois eu quero falar sobre outras questões, citar alguns textos, né? Também, o que são usados. Porque às vezes se eu citar aqui, é como eu disse, se eu citar aqui eu vou ter que explicar, vai ficar mais longo ainda. Então é isso aí, irmãos. Bem, então, Deus abençoe até o próximo vídeo, se Deus quiser.